Esse é o canal Estranho e Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e o vídeo de hoje é especial. Na verdade é um vídeo que faz algum tempo que eu estou pensando em fazer, porque eu decidi usar essa oportunidade, vamos dizer assim, de homenagear o tipo de canal que está entre os meus prediletos no YouTube. Eu acho que talvez uns 70, 80% das minhas inscrições no YouTube foram ou são, em algum momento, nesse tipo de canal. E de que canal eu estou falando? Os canais de exploração urbana, casa abandonada para os íntimos. Eu gosto muito desse tipo de canal, eu acompanho bastante, sou inscrito em vários deles. E já faz algum tempo que eu tenho a ideia de fazer algum vídeo, alguma coisa que de alguma maneira eu possa homenagear esses canais. Eu não vou citar aqui muitos canais, porque é canal demais, né? Vai precisar de um vídeo inteiro só para citar. Só vou frisar que eu acompanho vários. E vou aproveitar também para, de certa maneira, usar esse vídeo para suprir uma coisa que eu noto que as pessoas de canais de casa abandonada sempre querem muito. Eu sou um espectador, eu assisto os vídeos, eu acompanho os comentários e tem sempre alguém lá que quer saber a história da casa. Tem sempre alguém perguntando, mas o que aconteceu nessa casa? Por que ela está abandonada? Nesse vídeo eu vou aproveitar para falar de histórias de casas abandonadas que são muito macabras. Já vou avisando que intencionalmente eu não escolhi nenhuma casa que fica aqui no Brasil. Justamente porque os canais que eu acompanho são daqui, eu decidi pegar casas de fora. Mas são todas casas abandonadas e de todas elas a gente vai ter um pouquinho da história para saber por que estão abandonadas. Eu acho que isso, de certa maneira, já supre um pouco aquela necessidade que todo mundo tem de saber que motivos levam uma casa a ficar abandonada. Então, me acompanhe aí e vamos conhecer algumas casas abandonadas muito assustadoras. E a primeira casa da nossa lista é conhecida como a Mansão House, que fica em Michigan, nos Estados Unidos. Aliás, já vou adiantando que todas as casas dessa lista são dos Estados Unidos. Essa casa, em 1941, era muito frequentada. A Mansão House era um bordel de luxo para cavalheiros. Entenda-se como cavalheiro, gente que tinha muito dinheiro e queria se divertir com algumas garotas alegres, né? Mas por que ela ficou abandonada? Não foi falência, não foi má administração. Um belo dia encontraram vários corpos no porão da casa. E todos eles tinham desenhados no peito um círculo perfeito. Nunca foi descoberto a autoria desses assassinatos, nunca foi descoberto quem matou, como eles foram para lá. Mas a vida de casa frequentada da Mansão House, desde aquele dia, acabou e ela permanece abandonada. A próxima casa da nossa lista é a casa da família Sayer. Essa casa fica no Kentucky. E a história dessa casa, e principalmente das pessoas que viveram nela, é digna de filme. E de certa maneira, realmente virou filme. Eu vou explicar por quê. A família Sayer era composta por um casal e 4 filhos pequenos. Sem que haja nenhuma explicação satisfatória, sem que haja muita informação a respeito do motivo, o casal um dia simplesmente se suicidou e deixou para trás essas 4 crianças. E o mais incrível da história é que elas não abandonaram a propriedade e elas não foram adotadas por ninguém, não tiveram socorro de ninguém. A casa, naquele momento em que isso aconteceu,
Era uma casa bastante isolada, bastante distante da civilização, de outras casas, de outras pessoas. E as 4 crianças ainda viveram naquela casa sozinhas por uma década, sobrevivendo da maneira que dava. Há relatos de acontecimentos muito bizarros na luta delas pela sobrevivência, inclusive fala-se na prática de canibalismo, embora isso não seja comprovado, seja, digamos assim, uma dessas informações que surgem, das quais ninguém pode ter certeza. E por que eu digo que de certa maneira virou filme? Porque os personagens do Massacre da Serra Elétrica, a família do Leatherface, que é o personagem principal, foram inspirados na família Sayer, nessas 4 crianças que sobreviveram sozinhas. O autor, Tobe Hooper, se não me engano, desculpa se eu errei, eu não me recordo agora de momento o nome do diretor do filme, mas o autor, né, ele se baseou na história da família Sayer para criar a família do Leatherface. É uma história realmente muito bizarra. Imagina 4 crianças sobrevivendo sozinhas, né, pelo que não passaram, o que tiveram que fazer. E a casa da família Sayer também permaneceu abandonada e jamais veio a abrigar novos moradores. A casa de número 3 da nossa lista é a casa do Benjamin Albright. E tem uma história também muito peculiar e triste. Em 1958, o Benjamin, de maneira acidental, acabou atirando e matando no próprio filho. Ele ficou de tal maneira corroído pela culpa, isso mexeu de tal maneira com ele, que ele acabou assassinando a própria esposa e se suicidou logo após. Não é uma boa maneira de lidar com a culpa, eu suponho, né? Mas foi o que o Benjamin fez. Ele fez isso na casa em que eles viviam. Essa casa ficava em Ohio e a casa jamais voltou a ser habitada depois do acontecimento. Mas me diga aí, você moraria nessa casa? A casa permanece vaga até hoje. A próxima na nossa lista é a mansão Hawley, no Texas. Essa mansão já tinha fama de mal assombrada. E mesmo assim, na década de 70, foi transformada em uma hospedaria. Aí vocês imaginam, né? Supersticiosa como as pessoas são, temerosas do sobrenatural como a maioria das pessoas são, o cara vai lá, compra uma mansão que tem fama de assombrada e transforma em uma hospedaria. Ou ele era realmente um grande empreendedor, um cara sem nenhuma superstição, ou ele estava só arriscando mesmo. De qualquer maneira, a trajetória da hospedaria na mansão Hawley foi trágica, porque ela foi palco de vários assassinatos muito estranhos. Até que, não preciso nem dizer, senão ela não estaria na lista, em face de tantos acontecimentos bizarros, o empreendimento fracassou e ela foi simplesmente abandonada e assim permanece até hoje, em ruínas, sem que ninguém jamais tenha querido reaproveitar a mansão ou comprar. A última casa da nossa lista é a mansão Mylan, também em Ohio. E essa casa é cercada de superstições e temor ao sobrenatural. Isso porque os moradores da região sempre juraram que naquela casa morava uma bruxa. Eles afirmavam que a proprietária da casa era uma praticante de bruxaria e todos temiam a casa. Inclusive, reza a lenda da mansão Mylan que essa bruxa estaria enterrada sob a casa, que ela morreu e foi enterrada sob a casa. Conta-se muita coisa a respeito de práticas satânicas. As pessoas têm essa coisa de misturar bruxaria com satanismo, de achar que é a mesma coisa. Nem de longe é a mesma coisa, mas o povo inventa as coisas, o povo mistura. Dizem que ela fazia rituais,
A casa era temida e era evitada de todas as maneiras, as pessoas não gostavam nem de passar pela frente. E obviamente, depois que a suposta bruxa faleceu e a casa ficou sem nenhum morador, ela jamais foi comprada, alugada, ninguém jamais voltou a morar lá. E a casa simplesmente ficou em ruínas e permanece assim. Creio que no que depender das pessoas ali do local que conhecem a lenda da bruxa de Maylan, ninguém vai adquirir essa casa novamente. Pessoal, o vídeo era esse. Como eu disse, é uma pequena, uma singela homenagem a esses canais que eu tanto gosto. Eu vou deixar o meu abraço aqui para todo mundo. Antes de ir embora, só vou pedir para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, tocar no sininho de notificações, compartilhar o vídeo, sempre me ajuda, e claro, deixe o seu like. Abraços, fui!